Olá, meu nome é Matheus, seja bem-vindo a mais um vídeo. Questão de número 3, que diz o seguinte: considere as matrizes A formada por 1, 2, 1, 0, menos 1. Aqui é 1, perdão. Aqui é o 1 positivo e o menos 1. E B, que é formada por 1, 1, 1, menos 1, 0, 0, 1, 2 e 1. Beleza, ele quer que determine, letra A, o Querta, se a gente for ler desse jeito, né? Querta. O quer, o quer, ele vem do inglês e significa núcleo, uma abreviação de núcleo. Que seria o kernel, é o núcleo. E TA é uma questão interessante. Para a gente resolver ela, repare que esse A é esse A aqui, só que tem esse Tzinho aqui para tentar complicar a nossa vida, mas é muito tranquilo. Quando a gente considera, ele está pedindo para considerar essas matrizes, certo? Então a gente vai considerar, vamos fazer o que ele está pedindo, considerar a matriz A como o quê? Como uma transformação, T de transformação. Olha a dica interessante, vírgula, onde essa transformação que a gente vai denotar por TA, ela parte da onde? Vamos ver a quantidade de elementos de linhas. 1, 2, 3 linhas, né? 3 por 2. Então, ela parte do R2 para o R3. Do R2 para o R3. A gente olha esses números, como pertence aos reais, a gente denota essa transformação que parte do R2 para o R3. Uma informação muito importante e relevante. Existem algumas maneiras da gente resolver, mas a gente vai usar um método tradicional que, como eu considerei A como uma transformação, então esse TA ele é igual a uma matriz A, que é essa, multiplicado por um x. O que seria esse x? Seriam os elementos genéricos em coluna R2. Ficaria assim, ó. Como a gente quer pegar a transformação, porque a partir da transformação a gente pode achar a imagem e, consequentemente, o núcleo. Mas com a transformação, tudo fica mais fácil. Então, a transformação A do x, que eu vou denotar por coluna, né? X e y, espero que você tenha entendido a ideia, é igual a matriz A, 1, 0 e 1 positivo, 2, 1, menos 1, multiplicado pelo vetor genérico. Isso aqui é o x, tá? Então, vezes x e y. Isso vai ser igual, linha por coluna, tranquilaço, x mais 2y, olha que maravilha, 0 vezes x, 0, 1 vezes y, y, tranquilo, easy, 1 vezes x, x, menos 1 vezes y, menos y. Olha, achei a matriz de transformação. Vamos deixar ela naquele formato que a gente já conhece, d de x, y, é igual. Como isso aqui está escrito um abaixo do outro, então a gente escreve tudo reto. Transforma isso aqui numa linha. Sobe todo mundo. X mais 2y, y, x menos y. Que bacana, que maravilha, que bonito. Beleza, como eu quero núcleo, você tem que se lembrar que o núcleo de T, eu não gosto de denotar por querta, porque tu vai escrever 3 letras a mais. Vamos escrever núcleo de T, tá bom? Mas depois, no finalzinho, na conclusão, eu escrevo o querta. O núcleo de T é igual. O núcleo de T, lembrando que ele obedece conjunto de entrada. Ele vai ter duas componentes, x e y, que pertencem a esse conjunto, tá o quê? A transformação x e y, ela é igual ao vetor nulo, é quando? Núcleo são os valores de x e y que anulam essa transformação.
cujos componentes aqui do resultado é 0, 0 e 0, porque pertence ao R3, o conjunto de saída. Então, basta a gente encontrar x e y que resulte em 0, 0, 0. Essa transformação a gente já encontrou, está aqui. X mais 2y, y e x menos y, está fácil demais de ver. 0, 0 e 0. Componente igual a suas respectivas componentes, primeira componente com primeira componente. Isso aqui vai dar um sistema x mais y igual a 0, y igual a 0 e x menos y, deixa eu ajeitar esse x aqui, igual a 0. Como já achei o y, maravilha, vamos jogar aqui. X mais 2 vezes 0, que o y é 0, vai dar 0, mais 0 igual a 0. Então, portanto, x igual a 0. Mas não fique satisfeito só com isso, não. Joga aqui embaixo, na outra equação, para ver se as igualdades se satisfazem. Como x é 0, 0 menos 0 vai dar igual a 0. 0 menos 0 vai dar 0 igual a 0. Ok. Então, de fato, x e 0 são soluções para esse sistema. Portanto, como x igual a y, que é igual a 0, isso implica dizer que o núcleo de T é formado, como ele tem características x e y, x é igual a y, que por sua vez são 0, então 0, 0. Ou seja, o nosso núcleo é um núcleo nulo. Essa é uma das respostas, ou se você quer colocar desse jeito, quirta é igual. Como deu vetor nulo, a gente pode escrever o quirta como somente o vetor nulo, certo? Uma observação interessante, a questão não pediu, tá? Mas a dimensão, o DIN de NT, vai ser igual a quem? Como o núcleo é nulo, a dimensão também é nula, por convenção, tá? 0. Isso aqui é a propriedade, basicamente. Quando o núcleo é nulo, a dimensão é nula e vice-versa também. Se tu achar a dimensão nula, então o núcleo também é nulo. Essa informação vai ser importante para nossa B. Eu não copiei a B, mas é bem tranquila. Ele quer isso aqui, ó. O que é isso? É a imagem da transformação de A. A imagem tu pode encontrar de duas maneiras. Tu trabalha com a transformação, separando isso aqui em duas somas. Uma soma que vai ter só os componentes de x, outras com os componentes de y. A gente pode fazer essa, ou simplesmente observar que as colunas, elas já dão o conjunto que forma a imagem. A gente pode fazer dessas duas maneiras. A imagem, vamos copiar assim, a imagem são os componentes que estão em coluna. E essas colunas, elas formam dois vetores, dois vetores. E esses dois vetores, eles pertencem ao conjunto que forma a imagem. Certo? Portanto, a gente pode dizer o seguinte, que a imagem de TA, ela é igual o conjunto formado, a gente pode botar por colchete, ou a gente pode nomear um conjunto qualquer, por exemplo, conjunto D de Deus, pode ser também. D como conjunto 1, 0, 1, olhando para a coluna, tá? Vírgula, 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1. Tá aqui, ele pediu a imagem, tá aqui a imagem. Se você trabalhasse com essa parte aqui, eu vou rascunhar aqui, mas não é para você fazer isso nessa questão A, tá bom? Você ia trabalhar com a imagem, encontrando o seguinte, separando em duas somas, x, como aqui na segunda componente não tem x, é 0, e aqui tem x, mas aqui tem 2y, aqui tem y na segunda, e aqui tem menos y. Colocando em, entre aspas, evidência x na primeira,
fazer aqui. Tô rabiscando aqui, tô fazendo uma bagunça, mas só para te mostrar que existe outra maneira de fazer, tá bom? Mais y. Aqui seria o 2, aqui seria o 1 e menos 1. Não sei se dá pra ver aí, mas tu vai encontrar a mesma coisa aqui, certo? E uma coisa interessante, olhando para cá, a dimensão aqui é quanto? 2. E essa dimensão 2 obedece à propriedade da dimensão, que diz que a dimensão do conjunto de entrada, que no caso é quem? É o R2, é igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão dimensão da imagem de T. Como esse núcleo é zero, dimensão é zero. Dimensão do R2, 2. Isso vai ser igual. Dimensão da imagem, claramente vai ser igual a 2. E claramente, como tem na sua estrutura aqui. Porque eles são LI. E se são LI, os dois podem estar juntos formando a imagem tranquilamente. Uma observação interessante é que como a dimensão é 2, essa dimensão aqui, ela é diferente da dimensão do conjunto de saída, que é do R3, porque tem 3 é diferente do R3. Sendo assim, eu não posso afirmar que a imagem de T é igual ao R3. É só uma observação interessante, porque na letra D a gente vai ter que observar isso. Para essa, letra C, ele quer o QER-TB, ou seja, ele quer o núcleo, a transformação de B. Então, a gente vai considerando B como uma transformação linear, vírgula, onde TB, olhando para o B, repare que ele é uma matriz quadrada, 3 por 3, ou seja, ele vai partir do R3 e chegar no R3. Então, a gente vai escrever isso lá. Então, R3 para o R3. Beleza, tendo essa informação importante, vamos encontrar, no caso, a transformação. Transformação de B, que como a entrada é x, y, z, 3 coordenadas, isso vai ser igual. Lembrando, a gente vai utilizar aquela mesma noção da letra A para encontrar a transformação. No caso aqui era para ter escrito como vetor coluna, mas não tem problema. A gente vai pegar o vetor B, 1, menos 1 e 1, acho que não precisa explicar novamente, acho que você já pegou a ideia. Eu vou considerar ele uma transformação, então ele aqui vai ser o conjunto que está multiplicando conjunto genérico x, y, z, que é o nosso com matriz x. Essa multiplicação também é bem tranquila, linha por coluna. Como aqui é tudo 1, x mais y mais z, aqui eles vão dar 0, multiplicando aqui. Então, isso aqui já era, vai sobrar só menos x, para facilitar a nossa vida, que é bem interessante. 1 vezes x vai dar x, 2 vezes y vai dar mais 2y, e 1 vezes z vai dar z. Tranquilo, encontrar uma transformação. Se bem que a gente vai deixar desse jeito, né? Transformação de B, vamos escrever desse jeito. X, y, z vai ser igual a x mais y mais z menos x e x mais 2y mais z. Tá um pouquinho torto aqui, mas gravando aqui do jeito que dá. E na transformação vamos encontrar um núcleo, o QER-TB, núcleo de T, tranquilaço, como parte do XYZ, que é do R3, ou R3 aqui, tá o quê? Lembrando que o núcleo é os valores de x, y, z que zeram a nossa transformação, que resulta em zero. É como se fosse
com a definição bem arrastada, a raiz da função, certo? Com a definição bem arrastada, quando tudo dá zero. Então, basta a gente pegar a transformação e igualar ao vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0. Transformação, tela aqui, x mais y mais z, menos x mais 2y mais z, igual a 0, 0, 0. Vamos escrever aqui, x mais y mais z, já escrever como um sistema, menos x vai ser igual a 0, e x mais 2y mais z vai ser igual a 0. Multiplicando por menos 1 aqui, x igual a 0. Vamos escrever como um escalonamento, tá? Olha só, x mais y mais z igual a 0. E como eu já tenho um valor já isolado, eu vou escrever ele aqui no final, x igual a 0. Agora, para me encontrar o do meio, eu vou pensar numa operação em que eu vou cancelar o x, por exemplo. No caso, se eu multiplicar aqui por menos 1, vai dar bom, né? Multiplicando aqui por menos 1, vai dar menos x, menos y, menos z, igual a 0. O segredo é ir tranquilo. Tranquilidade, x mais 2y mais z igual a 0. Olha o que acontece com x, vai embora. 2x menos y, o z também cancela, olha. Que maravilha, igual a 0. Encontramos que y é igual a 0. Perfeito, ó. Então, 0 mais z igual a 0. Que delícia. Z igual a 0, olha que bonito. Portanto, x igual a y igual a z. Foi até mais simples do que eu pensava, igual a 0. Isso implica dizer que o núcleo de T é o próprio vetor nulo do R3. Olha que bonito. Se a gente fosse classificar isso aqui, seria injetora, né? É quando o núcleo é trivial. Vamos deixar essa definição para lá, vamos continuar aqui. Essa é uma das respostas, ou se tu preferir obedecer, quer TB ali. Como é o vetor nulo, tá lá, vetor nulo. Beleza, vamos fazer a nossa última. Eu dei uma pausa porque não tinha copiado essa parte. Ele quer aqui a imagem dessa transformação. Como eu disse, dá pra gente encontrar naquelas duas maneiras. Mas vamos facilitar a nossa vida, né? Vamos encontrar aqui a imagem tranquilamente. A gente vai considerar o vetor coluna como as nossas imagens. A imagem de TB, portanto, é o conjunto formado por quem? Eu vou chamar esse conjunto aqui, no caso, de E. Você pode chamar aqui de qualquer letra, ou botar na anotação de colchetes, não tem problema. Ele é formado por 1, menos 1 e 1, vírgula 1, 0 e 2, e o 1, 0 e 1. Eu posso encontrar, eu poderia provar que isso aqui é LI, tem várias maneiras de provar que é LI, ou ver se um é combinação linear um do outro, para ver se não tem nenhum vetor intruso aí. Mas dá para perceber aqui que se eu escrevesse esse como combinação linear desses dois, repara que aqui no meio, ó, tudo zero. Então, não tem como eu encontrar, por exemplo, menos 1 aqui. Ou seja, claramente são LI. E se são LI, todo mundo é para estar juntinho aí. Certo? Então, a questão não pediu, mas a dimensão da imagem é 3. Apesar da questão não pedir, essa informação vai ser crucial para a gente. Porque a imagem é essa, sim, é essa, mas eu posso escrever ela de um jeito mais bonito. Como assim mais bonito? De uma maneira mais específica. Como aqui a dimensão da imagem é 3, repare que a dimensão do conjunto de saída dessa transformação também é 3. Como a dimensão da imagem de TB é igual à dimensão do conjunto de saída, que é o R3, isso implica dizer que a imagem de TB é igual ao próprio R3.
Então a resposta final é essa. Mais tranquila que essa, né? Não escrever isso aqui. Essa aqui, a imagem de TB é igual a R3. Mas por que o R3? Lembrando, porque a dimensão dessa imagem é formada por 3 vetores de base. Como a dimensão dela é igual à dimensão do conjunto de saída, portanto a imagem é igual a R3. Se a gente fosse classificar, essa transformação seria sobrejetora. Ou ainda poderia dizer que essa transformação aqui é um isomorfismo. Uma observação bem interessante até, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente vai fazer mais um. No caso, esse aqui é a saideira. Eu tava pensando em fazer mais outro, mas vamos fazer só mais um. Pra gente finalizar essa coletânea aqui de vídeos. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço e foca aí nos estudos.